Boa tarde, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Com muita alegria, nos reunimos novamente para momentos de reflexão sobre o Evangelho Divino enunciado por Jesus. Antes, agradeçamos ao Senhor da vida todas as bênçãos recebidas e solicitemos aos benfeitores amoráveis nos auxiliem na compreensão do tema proposto, que versará sobre o óbolo da viúva. Nós vamos encontrar o evangelista Marcos no seu evangelho, lá no capítulo 12, versículo 41, uma transcrição de uma passagem de Jesus no templo. E Marcos vai então nos informar: Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali as suas oferendas. Muitos ricos colocavam grandes quantias. Nisso, veio também uma pobre viúva e colocou apenas 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando os seus discípulos, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os ofertantes, porque todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para o seu sustento. Então nós vamos encontrar óbolo, do grego obolos. Era uma antiga moeda grega muito pequena e de pouco valor, e significava também um pequeno donativo. E vamos encontrar Marcos e Lucas falando de esmola e de caridade. Mateus é que vai apresentar a caridade moral. Então o mestre, quando nós reconhecemos nele o educador, que ensinava através das páginas do livro da vida, fazendo com isso da terra uma escola, nós consideramos o fruto dessa observação com respeito à dádiva dos ricos e daquela viúva pobre. O rabi acompanhava o gesto daqueles que depositavam suas ofertas, verificando que os homens ricos colocavam grandes somas nos cofres. Esses cofres eram em número de 13, colocado no pátio das mulheres antes do templo. Então, esses homens ricos julgavam assegurar para si, com o seu ouro, uma bela posição no reino dos céus. E muitas dessas dádivas eram seguidas ou precedidas por músicos que faziam um verdadeiro alarde e chamavam a atenção de todos para a doação daquele rico e para a pessoa dele. Eram atos apenas aparentes. Então a oferta da viúva pobre, insignificante para todos, pois eram apenas 2 moedinhas de cobre de pouco valor, serviu de exemplo a Jesus, que sempre estava a ensinar. O mestre observa a atitude daquela mulher, penetra o seu íntimo, devassa os recessos mais ocultos dos seus sentimentos, e após essa averiguação científica, ele fala aos seus discípulos, abre aspas, em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais na arca do templo que todos os ofertantes, porque estes ofertantes deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, tudo o que tinha reservado para o seu sustento, para a sua alimentação. Fecha aspas. Então Jesus costumava preceder as suas instruções com a expressão em verdade vos digo. E o sábio instrutor da humanidade acentuava sempre que a sua instrução
era fora de todo conceito humano, conceito esse eivado de conveniências e dolo, fora de todo juízo humano pronunciado levianamente, muitas vezes sem conhecimento de causa, na ignorância dos fatores ocultos que determinavam esses acontecimentos e esses fenômenos que caíam sob o domínio dos sentidos. Então o mestre estava em condições de apreciar os fatos da vida com justeza, porque ele ia ao âmago, pois que não os julgava pelas aparências, porém pela plena compreensão dos elementos que entram em jogo para a produção desses fatos. Daí a sua autoridade acerca dos julgamentos que emitia e das lições que ministrava, fazendo-as preceder desta advertência: em verdade vos digo. Então, o que em verdade o mestre nos ensina nesta passagem de donativo da viúva pobre? Ele considerou a oferta da viúva como a maior de todas as depositadas nos cofres, embora fosse a menor, a mais pequenina numericamente falando. Mas o Rabi considerou os movimentos íntimos que levaram a todos a colocar os donativos na arca do templo. Por que o fizeram? E aí nós começamos a questionar. Quais os fatores que levavam os ricos a darem grandes somas? Era a vaidade, porque eram ofertas feitas publicamente? Era o interesse para alcançar a simpatia dos deuses e assim alcançar a desejada felicidade futura? Se fossem esses motivos invalidavam moralmente as vultuosas ofertas. Porque nos dizer do mestre, os que assim agiam já tinham recebido a sua recompensa. Quanto à viúva, cabe-lhe o mérito da máxima sinceridade com que agiu, no esforço que fez, no sacrifício ao privar-se do único recurso que possuía para o seu sustento. Então a soma total de todo o ouro depositado não valia, com certeza, a excelsitude do sentimento daquela mulher pobre e desprotegida. E Allan Kardec, então, magistralmente coloca essa passagem do óbolo da viúva no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, que tem o título Não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda, ou vice-versa, nos itens 5 e 6. Então, após essa passagem de Lucas, o mestre Lyonês nos informa, ou nos informava naquela época, 1864, que muita gente queixa-se de não poder fazer todo o bem que gostaria por não ter recursos suficientes, e que gostariam essas pessoas de serem ricos para aí sim ajudar o próximo. Então nós ficamos a pensar, mas isso é uma intenção desinteressada? É uma intenção sincera? Não há o interesse pessoal em proporcionar a si mesmo alguns benefícios antes de doar aos necessitados? Porque o que mais Allan Kardec bateu e debateu foi contra o tal interesse pessoal.
E é nesse momento que nós encontramos pessoas que dizem: quando eu estiver bem, eu vou começar a fazer a caridade. Mas nós vamos esperar até quando? E é isso que os amigos espirituais nos informam. Esse interesse anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade, ela é espontânea, ela auxilia e esquece. Então, com a verdadeira caridade, o homem, todos nós pensamos nos outros antes de pensar em nós. Então, o ponto sublime estaria em procurar esse homem, buscando no seu trabalho, pelo bom uso da sua inteligência, pela boa aplicação dos seus talentos, com as suas forças, os recursos que faltavam para realizar a caridade. Aí está o sacrifício que mais agrada a Deus. Na codificação, um detalhe surge. Allan Kardec nos diz que nós devemos doar o nosso tempo livre para fazer o trabalho de caridade. Mas nós podemos fazê-lo sempre e sempre. Quando nós pensamos no bem, aquele que já se conhece, já se venceu, já venceu as suas iniquidades, as suas dificuldades morais, ele está sempre disposto a fazer o bem. Porque faz o bem pelo bem e sente-se feliz em auxiliar. É nesse aspecto que eles nos dizem: aí está o sacrifício que mais agrada a Deus. Então nós precisamos nos lembrar sempre do óbolo da viúva. E precisamos nos submeter sempre a nos limitar ao que nós podemos fazer. Só o dinheiro e os bens materiais secam lágrimas? E a resposta surge cristalina: todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, observemos o detalhe, sinceramente, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então, nós precisamos procurar, e as oportunidades aparecerão. E nós encontramos então sobre a caridade moral. Nós não temos para a caridade material, mas e a caridade moral? E lá está explicitado, abre aspas, ninguém, nenhuma pessoa há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Aqui está a caridade moral, que todos podemos fazer, que não custa nada, e os amigos espirituais nos dizem, e que muito poucos fazem. Então nós podemos doar uma parte ao nosso próximo do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso. Aí está a nossa dádiva, o óbolo da viúva. E é nesse aspecto que os amigos espirituais então nos trazem as oportunidades para essa caridade moral no lar.
quando surge o sacrifício silencioso daquele que sabe exercer o perdão para as faltas do outro, na renúncia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico, na ternura entre todos, porque estamos resgatando dívidas diante do berço, momentos de caridade moral, no trabalho. No trabalho não há condições, é muito difícil, mas nós podemos cooperar, nós podemos estimular a que todos estejam bem, levando apenas otimismo. Na sociedade, mas a sociedade está tão difícil, mas nós podemos fazer o nosso exemplo com respeito sincero, com os gestos de compreensão, com a gentileza, colaborando onde se faça necessária a nossa participação. Não nos esqueçamos do que o Mestre dizia a respeito do homem de bem. Ele é humano, ele sabe procurar sem fazer alarde. Aquele necessitado que sofre sem se queixar, nada pedindo, com medo de ser humilhado. Então esse homem, ele vai elevá-lo, diminuindo a distância que o separa. Tudo isso é caridade. Então nós precisamos fazer o bem. Aquilo que o Mestre havia dito, não vamos saber o que uma mão faz. É o bem sem ostentar, sem aparecer, sem deixar marca nenhuma. É nesse aspecto que nós precisamos fazer essa caridade, recordando os companheiros que estão enfermos, aqueles que foram mutilados, que muitas vezes, se nós chegarmos perto e levarmos uma simples frase de reconforto, é para eles comparável a facho de luz nas trevas onde eles estão pela dificuldade. Então nós precisamos nos tornar apoio aos que tropeçam, nós precisamos ser o socorro dos que sofrem, amparo aos que choram em desespero, e também ser a voz que se levanta para a defesa dos desvalidos, dos injustiçados. Então nós temos sempre oportunidades de serviço. Não temos o dinheiro, mas nós temos a vontade, nós temos a decisão, nós pretendemos servir, então nós devemos servir sempre. Por quê? Porque nós não devemos e não podemos deixar que a tristeza acometa os nossos irmãos. Então, tudo isso que nós fizermos hoje vai enriquecer a nossa existência. Porque quando nós saímos para auxiliar o nosso irmão, onde ele estiver e onde o encontrarmos, nós estaremos todos avançando rumo a possibilidades maiores, momentos melhores e felicidade ímpar. Ao fim e ao cabo, nós podemos fazer o que fez aquela viúva pobre. Basta que tenhamos certeza dos nossos sentimentos e vontade em executar com sinceridade o nosso trabalho de auxílio ao nosso irmão. Agradecemos a oportunidade
permaneçamos na paz do sublime Galileu. Até a próxima.